Hora de bate-papo esportivo, Edgar Alencar conosco hoje. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos. Noite de definição de campeonatos estaduais por todo o Brasil. Podemos começar pela quarta-feira em São Paulo? Vamos começar em São Paulo, noite de muitas emoções, né, para os torcedores aqui de São Paulo e Palmeiras. Triste para o São Paulo, eliminado dentro de casa. Vamos começar com o Palmeiras, que venceu o Santo André, jogo na Arena Palmeiras, um jogo muito difícil. O Palmeiras só conseguiu esse gol aí já nos 42 do segundo tempo, cabeçada do Felipe Melo. A bola ainda desviou no zagueiro e matou aí o goleiro Ivan. Aí já no finalzinho, 48, 49 minutos, o Marcos Rocha aproveitou o rebote com muita tranquilidade. Palmeiras 2-0 contra o Santo André. Palmeiras então avançou à semifinal do Campeonato Paulista. Essa então a noite mais tranquila do Palmeiras. Agora, no Morumbi, o São Paulo foi eliminado para o Mirassol. O Zé Roberto fez 2 gols, esse aí o primeiro de cabeça, sozinho, né, na defesa do São Paulo. Aproveitando um contra-ataque, o mesmo Zé Roberto fez 2-0 dentro do Morumbi. O Mirassol, que jamais havia vencido o São Paulo em 11 confrontos, fazia então 2-0, mas o São Paulo conseguiu reagir, né? Em menos de 10 minutos aí conseguiu empate. Primeiro com o Pablo, que aproveitou o rebote dele mesmo, aí depois da cabeçada, Pablo aí 2-1, tudo isso ainda no primeiro tempo, no Morumbi, o Mirassol em vantagem. E aí pouco depois desse lance, uma bola ajeitada aí pelo Tietê, o Pablo mesmo, serviu aí o Vitor Bueno, 2-2 no primeiro tempo. São Paulo conseguia equilibrar aí no primeiro tempo contra o Mirassol. Mas aí, no segundo tempo, uma bobeada aí do Thiago Volpe com Arboleda, a bola sobrou para o Daniel Borges. Mirassol 3-2. O Mirassol eliminou o São Paulo dentro do Morumbi. Renata, e é um Mirassol que teve 18 jogadores que foram dispensados aí no meio dessa paralisação pela pandemia. Depois o técnico Fernando Diniz falou sobre a pressão, claro, depois dessa eliminação. Mas a história muito curiosa é desse jogador, o Zé Roberto, que fez 2 gols. Ele chegou para o clube ontem, foi inscrito só para essa partida, né? Estava basicamente só treinando aí para manter a forma. E foi convencido por um amigo, que é um diretor do Mirassol, a participar desse jogo. Depois da partida ele deu essa entrevista e resumiu um pouquinho essa história muito curiosa do jogador que acabou sendo o herói da classificação do Mirassol hoje à noite. E aí acabou que eu ia jogar os 2 primeiros jogos também, só que não deu certo, não fui inscrito, fiquei muito triste. Falei com ele, não Zé, fica de boa aí, continua treinando no Mirassol aí, que se por acaso aparecer a oportunidade de jogar contra o São Paulo, você vai. E aí quando classificamos, no dia de madrugada ele me ligou já, e quer vir? Eu aceitei, peguei o voo de madrugada de Rio Preto, né? Cheguei aqui ontem, treinei, graças a Deus aí pude fazer 2 gols aí. Só agradecer a Deus mesmo, minha família, minha namorada, todos estão juntos comigo. É um dos melhores dias da minha vida, com certeza. Preocupado agora em ter paz, tem que trabalhar, tem que saber sofrer com a derrota e absorver o que vier pela frente. Já aconteceu agora, é para frente agora que a gente tem que procurar dar a volta por cima disso que aconteceu. Não ficar lamentando, isso já aconteceu. Que história, Edgar. Que história, né? Bom, aqui em São Paulo tivemos a surpresa da eliminação de um dos grandes. Em Minas, como foi? Também tivemos uma surpresa, né? A eliminação do Cruzeiro que chegou, né? O Campeonato Mineiro teve essa noite a sua definição da primeira fase, né? Todos os jogos no mesmo horário, agora na quarta-feira à noite. E o Cruzeiro dependia só de si, precisava ganhar da Caldense e ainda tirar uma diferença no saldo de gols, mas não conseguiu. O Cruzeiro está eliminado, né? Não conseguiu chegar entre os 4. Aí vamos ver o gol que o Cruzeiro até conseguiu, né? O resultado era uma vitória contra a Caldense, com esse gol aí do Regis no primeiro tempo, mas não conseguiu tirar da própria Caldense a 4ª vaga. A gente fala uma surpresa, né, Renata? Porque é um gigante do futebol brasileiro, mas é uma fase muito ruim. O Cruzeiro rebaixado à Série B não consegue chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. Esse jogo já é o do Atlético Mineiro, do Mineirão. O Atlético também precisava vencer a Patrocinense para não depender de resultado de ninguém e resolveu rapidamente. Esse primeiro gol aí foi do Natan. Com 16 minutos já estava 3-0. Esse segundo gol aí foi do Guilherme Arana. Um belo chute aí, ó, aproveitando um rebote. O pessoal pensa que é um cruzamento, mas acho que ele chutou no gol, foi bem bonito. E aí depois da sobra do escanteio, o venezuelano Savarino, ó, ajeitou para a perna direita, chutou bem forte aí. 16 minutos, o jogo já estava praticamente resolvido a favor do Atlético Mineiro, que ainda conseguiu mais um gol no primeiro tempo, Renata. Aí, ó, faltou um pouco de comunicação, ó. O zagueiro não ia... Pedro Rosa falou com o goleiro, acabou fazendo um gol contra, ó, 4-0. Resultado no Mineirão a favor do Atlético Mineiro. Atlético classificado para as semifinais. A gente tem aqui os confrontos das semifinais do Campeonato Mineiro.
Temos o Tombense, que foi o líder, né? Terminou na primeira colocação, vai enfrentar a Caldense, que foi a quarta colocada. O Tombense tem a vantagem de jogar em casa no segundo jogo. E um clássico mineiro, América contra o Atlético, vantagem pro América, que se classificou na segunda colocação, Renata. Boa, então vamos para a final já definida do Campeonato Paranaense. Vamos ter Atletiba. Atlético e Coritiba, né? Os jogos hoje foram disputados, os jogos de volta das semifinais. Atlético e Coritiba já tinham vantagem, né? O Atlético Paranaense havia vencido em casa na ida por 5-1, hoje enfrentou o Cascavel, administrou um resultado aí por 0-0, está classificado o Atlético. A gente vai ver os gols do Coritiba. Coritiba que também havia vencido a primeira partida contra o Cianorte por 3-2, hoje jogou em casa no Couto Pereira, fez esse primeiro gol aí com o Rafinha. 1-0, a gente já falou de problema de comunicação, olha o que aconteceu hoje aí, Renato. O goleirão Bruno Pianissola, do Cianorte, recebeu essa bola recuada do Maurício, mas errou o tempo do domínio, uma fatalidade, é claro. 2-0 para o Coritiba, vamos ter Atletiba, então, na final. Aqui, os confrontos, o primeiro, Atletiba, né, já nesse domingo, na Arena da Baixada, Atlético e Coritiba, depois decisão no Couto Pereira. Coritiba e Atlético, decisão do Paranaense. Bom, então vamos fechar dando a situação de Grêmio e Inter no Rio Grande do Sul. Então, Grêmio e Inter, os dois classificados, né, para as semifinais do segundo turno. Tivemos todas essas decisões hoje. A vida do Grêmio já estava mais tranquila, classificado. O Grêmio entrou com um time reserva hoje contra o Novo Hamburgo e empatou por 0-0. A gente vai ver os gols da vitória do Internacional contra o Aimoré. Internacional que voltou a jogar bem e venceu com 2 gols do Guerreiro. Esse aí, chute de perna esquerda, depois de uma boa enfiada do Thiago Galhardo. 1-0 para o Internacional contra o Aimoré. Já mostramos mais erros de defesa aí, saída errada do Aimoré, Guerreiro aproveitou, saiu na frente do goleiro Luiz Felipe. Internacional 2, Aimoré 0, Inter também classificado. Aqui a gente tem as semifinais do segundo turno, jogo único, né? O Inter enfrenta o Esportivo, o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo. Quem sair aqui desse segundo turno, quem for o campeão, enfrenta o Caxias, que foi o campeão do primeiro turno, e aí teremos a final do Gauchão em 2020. Edgar, super obrigada pelas atualizações. Volte sempre ao Jornal da Globo. Sempre um prazer.